Queridos, quero compartilhar com vocês a mensagem do dia que tem como base hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 1. Mas o texto é extenso, então, como nós temos pouco tempo, eu vou pedir que você anote e confira na palavra de Deus. Sempre que você receber uma mensagem no meu canal, em qualquer outro canal, nas redes sociais, nas mídias sociais, na TV, no rádio, ou mesmo na igreja, confira na palavra de Deus, porque o Senhor fala conosco através de sua palavra. Muitas pessoas estão sendo enganadas, se frustrando com Deus, se afastando de Deus, responsabilizando Deus pela vida que não muda. E na verdade, Deus tem compromisso com a sua palavra e não com o que as pessoas dizem. Por isso nós temos que ir à palavra de Deus, ir até a palavra de Deus e conferirmos o que recebemos para termos a certeza de que é o Senhor falando conosco, tá bom? Aqui a palavra diz o seguinte, no verso 1, capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Elias o tesbita porque ele era da região de Tesba, região antiga da Judéia, disse a Acabe era o rei de Israel: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então o que Elias diz ao rei Acabe? Não vai chover mais. Durante anos não vai chover até que eu diga que vai chover. O Senhor ordenou a Elias que dissesse isso a Acabe. E para sobreviver, Deus diz a Elias que ele deve sair daquela região e se esconder junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do rio Jordão, porque lá ele beberia a água do rio e o Senhor enviaria até ele corvos com pão e carne para alimentá-lo pela manhã e à noite. E Elias obedece, vai até a região do ribeiro de Querite e fica por lá. Só que passado alguns dias, o ribeiro seca porque não havia chuva. Então, novamente, a palavra do Senhor diz a Elias: levante-se e vá até Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Eu ordenarei a uma viúva que dê comida a você. E Elias faz isso, ele vai até Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontra uma viúva apanhando lenha. Chama a mulher e diz: você pode me dar um pouco de água para que eu beba? E quando ela já estava indo buscar a água, Elias chama a mulher e diz: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela responde: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho pão, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. E você acabou de me ver na porta da cidade, eu estava pegando alguns gravetos para preparar esse pão para mim e para o meu filho, para que comamos e esperemos a morte, porque não há expectativa de vida sem água, né? Estamos vivendo uma situação muito complicada. Mas Elias disse: não tenha medo, vá, faça o pão, traga a mim e depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim como diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E a partir daquele momento, a viúva Elias e seu filho são alimentados, né, pela farinha e pelo azeite que estava ali, que não acaba. Ele vai se multiplicando enquanto eles precisam ser alimentados, milagrosamente. E depois de alguns dias, o que acontece? O filho da mulher adoece e a doença se agrava tanto que o menino morre. E aí a mulher diz a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? E Elias respondeu: dê-me o menino. Ele toma o menino dos braços dela, leva-o para cima, no quarto onde ele mesmo dormia, deita o menino em sua cama e clama ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, por que afligiste esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela?
Estendendo-se sobre o menino, clamou ao Senhor e pediu que o Senhor restituísse a vida do menino. O Senhor ouviu a voz de Elias, a vida dele foi restituída. Ele tomou o menino, levou-o do quarto até a casa, entregou-o à mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher diz a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Até aqui a palavra de Deus. Eu fui do verso 1 até o 26. Veja, nós temos aqui um profeta, um homem como qualquer um de nós, né? Um homem sujeito às mesmas paixões, mas que quando abre a boca para profetizar, a palavra se cumpre. Aqui já temos uma grande lição. A segunda lição é: Elias obedece ao Senhor, dá ordem para que não chova, não chove sobre a terra. Ele é alimentado por corvos, bebe água do ribeiro, mas de repente o ribeiro seca e ele é levado a Sarepta. Por que Deus queria poupar a vida de Elias? Não. Ele vai para a casa de uma viúva, numa condição vulnerável. Elias profetiza e o milagre da multiplicação acontece ali também. Ou seja, onde Elias vai, ele usa o poder da palavra para trazer a vida. Um homem dependente de Deus, exclusivamente dependente de Deus. Mas veja que, apesar de tudo que estava acontecendo em Israel, do pecado, Deus permite que não chova, mas não deixa aqueles que dependem dele desamparados. Por que você acha que Elias foi parar na casa dessa viúva? Somente porque não havia comida? Não. Veja o que esta mulher diz quando o menino morre. O que você veio fazer aqui? Trazer à minha memória a minha iniquidade, o meu pecado e matar o meu filho? Havia algo no coração desta mulher que só Deus conhecia. E ele precisava tratá-la. Deus não quer te dar somente o pão, mas também a vida eterna. Por isso, muitas vezes, algumas situações acontecem e nós não conseguimos entender o porquê delas. Mas também não buscamos a Deus. Por quê? Porque nos frustramos com muitas pessoas que não são de Deus e que levam a palavra de Deus e nada muda. Isso gera frustração, mágoa. Como eu disse, muitas pessoas se separando de Deus por causa de falsos profetas. Mas quando Elias realiza o milagre e clama a Deus e o seu filho volta a viver, essa mulher é imediatamente curada e ela diz: agora eu vejo que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas. Por isso precisamos nos apegar à palavra de Deus. Mas a base desta mensagem hoje é: Deus sabe onde você está e sabe o que você precisa. Se é só de pão ou também de vida. E quando Ele enviar um profeta de verdade até você, o receba para que o milagre aconteça. Não endureça o seu coração. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada por Tua palavra e por Tua revelação. Que o Teu Espírito fale com cada pessoa que receber esta mensagem e que o Senhor atenda a necessidade de cada um. É o que eu te peço nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus pode nos salvar, nos trazer de volta à vida. Mas para isso precisamos estar conectados com o Espírito, porque apenas ler a Bíblia não basta. É preciso que a revelação seja dada por Deus. Então aprendam com Ele, que Ele fale com cada um de vocês.